Olá, estudantes! Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de elementos de geologia e mineralogia. Qual é o objetivo, ou os objetivos, melhor dizendo, da aula de hoje? Essa aula que é referente aí à data do dia 16 de agosto. Estudar resumidamente a origem do universo, com enfoque na teoria do Big Bang. Estudar a origem e estrutura, planetas constituintes do nosso sistema solar. Fazer uma reflexão sobre o heliocentrismo e o geocentrismo, duas formas de pensar que, entre aspas, duelaram no final da Idade Média. Compreender as origens do nosso planeta e sua provável idade. Nesse sentido, mencionar o importante trabalho do geoquímico Clair Peterson. Então vamos lá, qual é a teoria científica mais aceita, que trata da origem do universo? É a teoria do Big Bang, Ela não é a única teoria, mas hoje é a teoria mais aceita. Segundo essa teoria, tudo que nós conhecemos, toda a matéria que existe no universo, há muito tempo atrás, estava comprimida, em um pequeno ponto. E havia ali uma energia absurda, e de repente houve aquilo que nós chamamos de uma expansão, dessa matéria. Apesar do nome Big Bang sugerir grande explosão, os físicos dizem que não é uma explosão, na verdade é uma expansão, E o universo ele se expandiu. E essa teoria se embasa em algumas evidências, porque as teorias elas são propostas e elas têm que ter algum tipo de evidência, que corrobora os enunciados dessa teoria. Então, existem algumas evidências, Por exemplo, hoje, algumas medições físicas sugerem que o universo esteja em expansão, Existe um chamado micro-ondas de fundo, Uma energia que é um resquício aí do momento inicial ali do Big Bang. Segundo os físicos, são evidências, de que essa teoria ela faz sentido, Etapas, Então, a partir do Big Bang, toda a matéria foi criada. Os elementos químicos, as substâncias químicas, passaram a existir, em algum momento aí da história do universo. Então, a gente poderia colocar algumas etapas, Aqui, obviamente, o universo ele é muito rico, Então, a gente vai colocar aí apenas alguns constituintes. Primeiramente, as partículas elementares. Essas partículas elementares, elas deram origem aos núcleos atômicos, ao elétron, Elas se uniram ali no núcleo atômico a partir da força nuclear forte, dando origem, portanto, elas se uniram a partir da energia nuclear forte, dando origem ao núcleo, Esse núcleo, com carga positiva, foi formado, os núcleos. De início havia apenas núcleos atômicos. Toda a matéria, todos os elementos que estavam sendo formados, os hidrogênios, os hélios, estavam na sua forma ionizada. Eram cátions, não tinha elétron. Por que não? Porque a energética era muito grande, O universo foi resfriando, Nesse momento, o elétron encontra o núcleo ali. O elétron encontra o núcleo, começam a interagir, núcleo e elétron. Então, nós temos ali a estrutura agora completa de um átomo. E diferentes átomos foram criados, Dando origem aos diferentes elementos químicos. E como nós vimos ali no início do século XX, o que dá estas diretrizes, o que difere um elemento do outro é a quantidade de uma partícula chamada próton, que está ali no núcleo. O hidrogênio tem 1, o hélio tem 2, o lítio tem 3, e diferentes elementos foram sendo criados. Segundo os astrofísicos, o hidrogênio e o hélio foram formados inicialmente, os demais elementos têm sido, e vêm sendo formados aí no interior das estrelas até o ferro. O nosso Sol, por exemplo, a estrela que está mais próxima do planeta Terra, muito importante, porque, por exemplo, a fotossíntese, que tem uma importância biológica tremenda, é possível através da energia solar. O Sol ele sintetiza, por exemplo, dentre outros elementos, o sódio,
que foi descoberto na atmosfera do Sol a partir da espectroscopia. Né? Isso é incrível. A partir do ferro, os elementos mais pesados, acredita-se que eles são formados, né, foram formados e estão sendo formados no universo a partir de um evento que está relacionado com a morte da estrela, que é a supernova. Né? Bom, a energética foi diminuindo e esses átomos desses diferentes elementos químicos que foram formados, eles se encontraram. E houveram mudança ali na eletrosfera desses átomos. Eles se uniram, começaram a compartilhar elétrons. Uns, conforme sua característica, doaram e outros receberam. Então foram sendo formadas, né, ligações do tipo covalentes, ou ligações do tipo iônicas, ligações metálicas, né, e foram sendo formados, aí, portanto, os primeiros materiais. Materiais no estado sólido, líquido, no estado gasoso. Né? Para serem formados estes primeiros materiais, então foram formadas as substâncias. Resfriando ainda mais um pouco aí o universo, né, com condições um pouco mais apropriadas, esses diferentes materiais eles se encontraram, né, formando essas diferentes moléculas, diferentes substâncias químicas se encontraram, né, formando os diferentes materiais. Por exemplo, as moléculas de água, né, se uniram a partir de ligações intermoleculares. Os silicatos que estavam sendo formados polimerizaram, né, formando aí minerais, e esses minerais deram origem a corpos rochosos maiores, né? E nós veremos que a partir desses corpos rochosos maiores, considerando agora a força gravitacional, eles foram se unindo, né? Formando aí, por fim, os planetas, né? Que são corpos rochosos grandes. Né? Então, vamos considerar aqui ó, uma ilustração, né? Esse círculo, né? Preto simboliza, vamos dizer, o oxigênio, e este pequeno círculo azul, né, o hidrogênio. Então, por exemplo, foram formados aí de início átomos de oxigênio, átomos de hidrogênio. Estes átomos, né, após um certo tempo, com uma energia maior, se encontraram e formaram as primeiras moléculas de água. Essas moléculas de água, em determinado momento, né, resfriando um pouquinho mais o universo, diminuindo a energia cinética, se encontraram e começaram a interagir por meio de uma ligação intermolecular, formando, portanto, água no estado líquido. Bom, então nós falamos da origem dos elementos e vamos falar resumidamente a origem do sistema solar, né? Acredita-se que o sistema solar tenha se originado a partir de um colapso e condensação de material interestelar. Após rotação, concentração de material interestelar, foi formado o Sol embrionário, né? Circundado ali da nebulosa solar. E nessa nebulosa solar, a partir de certas turbulências, né, porque havia muito material rochoso movimentando, né, no sentido, vamos dizer, horário, em torno do centro, onde estava a protoestrela, né, em formação, o Sol inicial, esse material da nebulosa solar, ele também, né, sendo constituído ali por material rochoso, por exemplo, ele foi, por meio de interação gravitacional, né, esses materiais rochosos, eles foram se aglomerando, formando aí, portanto, os planetas. E no centro dessa nebulosa, né, grande parte do material foi aglutinado e colapsou, né, uma temperatura elevadíssima, dando origem ao Sol. Então, de início foi formado o Sol inicial e, por fim, grande parte desse material, né, foi aglutinado e colapsou, dando origem à nossa estrela. É interessante que mais de 99% da massa do sistema solar corresponde à estrela Sol, né, por incrível que pareça. O Sol ele é muito grande, né? Nós que não estudamos essa área, a gente acaba não tendo essa noção, mas o Sol ele é enorme, né? Comparando com a Terra, ele é milhares de vezes maior do que o nosso planeta. Tanto que, como eu disse, se nós considerarmos todos os corpos celestes que foram formados, porque no sistema solar, assim como no universo, né,
não é diferente no sistema solar, não existem apenas o Sol e os planetas. Existem também os asteroides, os planetas anões, né? Por exemplo, o Ceres, o Plutão, né? Existem cometas, existem meteoros. Se nós considerarmos todos estes materiais, mesmo assim o Sol ele corresponde, a massa do Sol corresponde a mais de 99% do sistema solar. E no sistema solar nós temos duas classes de planetas, os chamados planetas telúricos, né? Essa palavra telúrico, ela está relacionada com os planetas que são semelhantes à Terra, né? Também conhecidos como planetas rochosos. E temos também os planetas jovianos, os gigantes gasosos, né? Jovianos porque estes planetas eles são mais jovens em comparação com os planetas telúricos. E quais são os planetas telúricos? Né? Mercúrio, né, o planeta que está mais próximo do Sol, Vênus, a famosa estrela d'alva, né, é o planeta Vênus, Terra e, por fim, Marte. Após Marte, tem-se o cinturão de asteroides, e após o cinturão de asteroides, temos os planetas jovianos, iniciando com Júpiter, o maior de todos os planetas. Após vem Saturno, Urano, Netuno. E Plutão. Plutão, ele é um planeta anômalo, até porque a órbita que ele faz em torno do Sol não é uma órbita parecida, né, com os demais planetas. Plutão ele foi rebaixado e hoje ele é considerado um planeta anão, assim como o Ceres, né? É interessante que essa ideia, né, do Sol como centro, né, e os planetas em torno, é chamada de heliocentrismo, né? Ela surge ali ela não surge no final da Idade Média. Essa ideia já existia desde os gregos antigos. No entanto, ela foi veementemente defendida no final da Idade Média. Existiam, portanto, duas posições: o heliocentrismo, onde o Sol era o centro do sistema solar. Na verdade, né, ele era concebido até como centro do universo, na teoria do Copérnico, mas na verdade ele é o centro do sistema solar, né, vamos dizer assim. E o geocentrismo, que era a posição defendida pela igreja, né? O geocentrismo, onde geo é terra, né? Centrismo, centro, onde a terra era tida como centro. E em torno dela se movimentavam os demais corpos celestes, né? O Sol, por exemplo. Essa questão do geocentrismo era uma posição definida pela igreja e ela advém muito do chamado senso comum, né? Porque o senso comum é um tipo de conhecimento. E é aquele conhecimento que ele está muito atrelado a essa impressão primeira, né? Então ele não é um conhecimento aprofundado da realidade. Se nós observarmos, né, o movimento do Sol, seres tão pequenos, né, observando, porque a Terra é muito grande, o Sol é muito grande, e nós como seres pequenos observando aqui da superfície da Terra, você vai perceber que o Sol ele nasce e ele se põe. Então dá a impressão que o Sol está se movimentando, não a Terra. No entanto, quem se move, na verdade, é o planeta Terra. O Sol ele está fixo. E isso tem sido observado aí pelos cientistas. Né? E naquela época, o próprio Copérnico, né? Ele que defendeu essa posição do heliocentrismo com várias observações, ele defendeu essa ideia de que, na verdade, o Sol ele era o centro. Fazia mais sentido, a partir das observações que ele vinha fazendo, considerar desta forma. Não sendo, portanto, a Terra, mas sim o Sol. Interessante que a posição do Copérnico não chegava a ser uma posição científica, né? A ciência moderna não surge com o Nicolau Copérnico, ela vai surgir com o Galileu Galilei, né, que é o pai aí da ciência moderna, o pai da física moderna. A primeira das grandes áreas da ciência a se tornar moderna, vamos dizer assim, a empregar o método científico, foi a física a partir do trabalho do Galileu Galilei. O Galileu Galilei ele defendeu o heliocentrismo, né? E ele também obteve novos resultados utilizando um invento muito importante, o telescópio, né? É interessante que
ele trouxe a ideia, né, de nossa pequenez perante a estrutura do universo. Por quê? Observando o universo, ele percebeu que existiam estrelas aparentes, as estrelas que nós conseguimos observar aí a olho nu. No entanto, quando ele apontou o telescópio para o universo, ele percebeu que existia uma infinidade de outras estrelas. Então, o universo ele era muito grande, né? Então, a partir do Galileu, a gente entendeu que somos praticamente nada, né, perante a imensidão do universo. Bom, considerando isso, né, vamos estudar um pouco sobre a origem do planeta Terra. A partir de uma grande quantidade de material reunido, né, que girava ao redor do recém-formado Sol. Esse material, né, ele estava ali nesse movimento circulatório, né, inclusive que o movimento de rotação da Terra é uma lembrança, né, entre aspas, né, desse material que foi aglutinado a partir desse movimento, considerando a força gravitacional, que é a força física que age sobre corpos grandes, né? Acredita-se que a Terra primitiva, além de fria, tinha composição e densidade uniformes, né? Ou seja, em qualquer parte da Terra havia a mesma composição química e também a mesma densidade, já que, obviamente, se é constituída pelos mesmos materiais, não tem por que estes materiais terem densidades diferentes, sendo constituída principalmente por compostos de silício, ferro, magnésio, oxigênio, alumínio e pequenas quantidades de outros elementos químicos. No planeta Terra tem muito silício, né? Tem muito ferro, tem muito magnésio, né? Oxigênio, alumínio. Os reis aí dos minerais são os óxidos de silício, né? Os chamados silicatos, oxigênio e silício. Em um momento da história do planeta Terra, ela experimentou o calor, né? E a partir desse calor, ela perdeu a composição uniforme. Portanto, ela passou por um processo que os geólogos, né, dizem ser o processo mais marcante da história do planeta. Processo conhecido como diferenciação química. A partir deste processo, vamos considerar aqui a Terra de início, composição uniforme, né? A partir deste processo, a Terra ela passou a ter diferentes camadas. A camada mais interna, o núcleo, né? O próprio núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O manto é dividido em manto interno e manto superior e manto inferior. E a parte mais superficial, que é a crosta. A crosta que é dividida em crosta continental e crosta oceânica, né? Essa divisão do planeta Terra ela foi evidenciada, né, indiretamente por meio de métodos geofísicos. Porque é importante nós sabermos o seguinte, né? O ser humano não consegue chegar, por exemplo, fazer uma perfuração na crosta e chegar no manto, por exemplo. Isso é impossível. O, o furo de sondagem mais profundo que o ser humano já fez, se eu não me engano, tem 11 quilômetros na cidade de Kola, na Rússia, algo do tipo. Vocês podem pesquisar se tiverem curiosidade. Então você poderia fazer a pergunta, professor, mas como os cientistas, né, eles podem propor que a Terra ela tem, portanto, um núcleo, um manto, né? Mas, enfim, eles nunca nem chegaram lá. É porque a ciência ela faz uso do método indireto. Se você acha estranho isso, basta você lembrar das teorias atômicas. Nunca alguém viu um átomo. Mas a partir dos experimentos, nós podemos propor coerentemente, e isso faz sentido, uma teoria tem que fazer sentido, né? Não é qualquer teoria que serve para a ciência, são teorias que têm que fazer sentido dentro de um conhecimento reunido ali, né? Um conhecimento científico. Então, esse método indireto é aplicado, por exemplo, na questão da teoria atômica, e não é diferente no estudo do planeta Terra. Essa divisão de núcleo, manto, crosta, ela é obtida por métodos indiretos, né, da geofísica, e são métodos obtidos a partir de dados sismológicos, ok? E esses dados, eles sugerem que realmente a Terra pode ser compreendida, né? Um modelo coerente para a Terra seria esse, né, onde ela tem divisões.
e acredita-se que essa divisão ela tenha se originado ali após um tempo da formação do planeta, quando a Terra experimentou o calor. Bom, para nós, o mais importante, né? Há muitos estudos da geoquímica sobre a constituição do núcleo, por exemplo. O núcleo é constituído por ferro e níquel, principalmente. O núcleo externo também tem alguns não metais. A constituição do manto, né, de materiais silicáticos. E também a constituição da crosta. Há muitos estudos envolvendo isso. Para nós, o mais importante é a crosta. Esses materiais, por exemplo, considerando o manto inferior tem uma composição química muito semelhante ao manto superior. No entanto, por causa da pressão, que é diferente, né? Quanto mais próximo do núcleo a pressão maior, esses materiais acabam tendo uma estrutura física diferente. Para nós, o mais importante é a crosta, porque é nela que vivemos, é nela que trabalhamos, dela retiramos também os recursos naturais de que tanto precisamos, né? Principalmente na idade contemporânea, né? Onde nós temos a alta tecnologia e precisamos, né? A demanda de recursos é muito elevada. E tudo isso vem ali da crosta terrestre. E como eu disse, existe a crosta oceânica, um pouco mais fina, né? E a crosta continental. A crosta, portanto, é essa parte mais superficial do planeta. Essa divisão crosta-manto-núcleo, ela é uma divisão, nós podemos dizer, né, química. Existe uma divisão física, né, onde essa parte mais superficial do planeta é chamada de litosfera. Não só a parte mais superficial, né, a litosfera compreende a crosta e uma parte do manto superior. Essa, portanto, seria uma divisão física. A litosfera compreende, portanto, a parte mais superficial e a parte do manto superior. Abaixo da litosfera é encontrado aquilo que nós conhecemos como astenosfera, e ela é constituída por um material, entre aspas, né, de uma constituição meio plástica. É material rochoso parcialmente fundido, e isso tem um nome, magma. A litosfera, ela está sobre a astenosfera, ou seja, a litosfera está sobre o magma. Nós veremos posteriormente que essa litosfera ela está fragmentada em grandes placas que chamamos de placas tectônicas, que se movimentam sobre o magma. Falando um pouquinho da constituição geoquímica da crosta, o que mais tem na crosta terrestre, entenda, não é no planeta Terra, é na crosta. Oxigênio, 46,6%. Silício vem em seguida, 26,72%. Alumínio, né? Qual é o metal que mais tem na crosta terrestre? Alumínio, 8,13%. Cálcio, 3,63%. Sódio, 2,83%. Potássio, 2,59%. Magnésio, 2,19%. E o restante, né? É composto pelos demais elementos. Se nós fôssemos considerar o elemento que mais tem no planeta Terra, provavelmente é o ferro, porque o núcleo é constituído principalmente por ferro e níquel, né? Ferro, que é um material magnético, e esse magnetismo do planeta Terra, né, o geomagnetismo, ele advém, acredita-se, do núcleo, né? Porque o núcleo tem ferro. Mas esta é a composição geoquímica da crosta. Bom, uma pergunta bem interessante, né? Então, nosso planeta foi formado, existem teorias, né, que carregam uma coerência científica, que tentam explicar essa formação, mas qual é a idade da Terra? Nós vimos na primeira aula que a idade do planeta Terra foi debatida por muito tempo, né, sendo uma questão chave dentro da geologia, envolvendo ali os catastrofistas, os uniformitaristas, enfim. Por fim, prevaleceu a ideia dos uniformitaristas, né, de que as transformações que o planeta Terra passa ocorreram no passado e também ocorrem no presente de uma forma uniforme, e nesse sentido faz muito sentido considerarmos que a Terra era muito antiga. Já no século XIX, a idade do planeta Terra passou ali de milhares de anos para milhões de anos.
ou seja, de uma escala de 10 à terceira para uma escala de 10 à sexta. E existem, no século XX, né, passaram a existir alguns métodos de datação relativa e absoluta. Datação relativa, na verdade, já no século XIX, né, havia essa noção. Qual a idade do planeta Terra? Não era muito fácil, mas alguns métodos de datação relativa, estudando rochas, né, relacionando, né, datação relativa à idade de rochas, nós poderíamos compreender mais ou menos a idade do planeta. A datação absoluta, ela advém dos métodos radiométricos, né? E nós veremos a importância desses métodos, inclusive na idade da Terra, e como o estudo de um método radiométrico lá pelo geoquímico Clay Patterson, né, levou a uma descoberta importante, né, uma curiosidade. Então, como se chega, né, na idade da Terra? E qual é a idade do planeta Terra, né, atualmente aceita? 4,543 vezes 10 a nona, ou seja, 4,4 bilhões e 543 milhões de anos. E como se chega, portanto, a esta idade? A partir de um método de datação absoluta, que é o método de datação radiométrico. E quem chegou, né, nessa idade, né, que é aceita atualmente? Não que ela seja absoluta, talvez mude. Quem chegou foi um geoquímico, Clay Patterson. E como ele chegou nessa idade? Né? Ele começou a estudar alguns materiais antigos, né? Se eu não me engano, meteoros, fragmentos de meteoros, enfim. Ele concluiu o seguinte, que nesses meteoros, todo o chumbo que ali estava contido não poderia ter vindo do espaço, vamos assim dizer. Ele concluiu que esse chumbo era oriundo do decaimento do urânio que tinha, né, ali no material. O urânio ele vai decaindo, vai passando por um processo radioativo, onde o seu núcleo vai sendo transformado a partir de processos chamados de decaimento beta ou alfa, né? E o urânio ele é instável e ele decai até o elemento químico mais estável da tabela periódica, que é o chumbo. Se eu não me engano, o chumbo 206, né? Não é todo o isótopo de chumbo que é estável. Se eu não me engano, é o chumbo 206, mas posso estar enganado. Então, o urânio ele decai até o chumbo. Então, ele concluiu que se ele conseguisse mensurar a quantidade de chumbo destes materiais, considerando aí esse caminho, né, que já era conhecido aí pela física, onde do urânio chega-se ao chumbo, fazendo o caminho inverso, ele poderia estimar a idade, o tempo que isso decorreu. E esse tempo, ele acabou dando aí um tempo assim bem elevado, mais elevado do que os outros tempos, né, que tinham sido obtidos para a idade da Terra. Então, como é essa idade mais antiga, ela é aceita atualmente como sendo a idade mais provável do planeta Terra. Poderão ser descobertos materiais onde se chegue em idades mais antigas ainda para o nosso planeta. Mas tem algo bem interessante, né, na história do trabalho do Clay Patterson. E qual é essa curiosidade, essa história? Como eu disse, ele tinha que quantificar chumbo nas amostras. No entanto, ele, no laboratório, né, estudando essas amostras, ele começou a obter resultados extremamente anômalos, que representavam uma quantidade exacerbada de chumbo, e não fazia sentido. Né? Dentro da lógica científica, dentro do conhecimento científico, né, do conhecimento que ele dominava, não fazia sentido algum. Ele começou a se perguntar o seguinte, falou, cara, esse chumbo está vindo da onde? Porque não é só chumbo da amostra, me parece que tá vindo chumbo de algum lugar. E é interessante que, como produto desse estudo, surge o primeiro laboratório totalmente isolado, né? Porque ele teve que trabalhar de uma forma totalmente isolada, para que ele pudesse quantificar nessas amostras o chumbo ali presente de uma forma, né, realmente real, né? De uma forma real. Só que ele fez essa pergunta: por que as quantidades de chumbo eram tão elevadas? Foi aí que ele descobriu o seguinte, e ele provou isso a partir de estudos embasados aí. Ele provou que esse chumbo ele estava vindo do ar atmosférico, né, do ar, da atmosfera, e era oriundo do chamado tetraetila de chumbo, que era um aditivo da gasolina. Então, a partir desse momento, houve uma campanha para que esse aditivo fosse retirado. Ele era colocado porque ele funcionava como um antidetonante, né?
E ele conseguiu provar, ele montou todo um estudo, toda uma argumentação, e ele conseguiu provar que esse chumbo lhe adivinha, portanto, deste aditivo de gasolina, o tetraetilha de chumbo. Por fim, eles retiraram esse aditivo, né, ali da gasolina. Por quê? Porque o chumbo ele é um metal tóxico, né? Então não é legal que tenha ele na atmosfera. Algumas características do nosso planeta, né? Diâmetro, 12.756,2 quilômetros, né? É interessante que quando fala em diâmetro, a gente pode falar de raio também. Não me lembro de cabeça, mas eu sei de uma coisa. O raio equatorial da Terra, ele é maior do que o raio polar. Qual é a conclusão disso? A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é tida como um esferoide achatado. Ela é mais achatada ali na região do Equador. Porque, como eu disse, o raio equatorial ele é maior que o raio polar. Uma das consequências disso, né, é por causa do movimento de rotação. A Terra rotaciona e acaba concentrando um pouco mais massa na região do Equador, né? Logo, o raio acaba sendo um pouquinho maior. É interessante que uma implicação disso é que se você fosse pesado aí no Equador, você teria um peso levemente menor do que na região do polo, né? Porque no Equador a aceleração da gravidade ela acaba sendo menor, porque existe uma força centrífuga maior. Logo, o seu peso também é um pouquinho menor, né? Não se empolgue muito, né? A diferença não vai ser grande, né? Se você quer emagrecer, tem que fazer dieta, né? Não adianta. Mas brincadeira à parte, né? Não é muita diferença, mas tem uma diferença, uma curiosidade. Então, o raio equatorial ele é maior do que o raio polar. O volume da Terra, né? 1,08321 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos, né? Muita coisa. A massa do planeta, 5,9736 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Densidade, né? Nesse caso, a densidade média, 5,515 gramas por centímetros cúbicos. A densidade da crosta é menor que a do manto e a densidade do manto é menor que a do núcleo. No entanto, considerando uma densidade média, dá em torno de 5,515. A densidade da crosta, mesmo assim, a crosta vai ter diferença, né? Por exemplo, da crosta oceânica para a crosta continental. Está em torno de 3 e alguma coisa, né? Gramas por centímetro cúbico. A Terra ela tem dois movimentos, né? O movimento de translação e o movimento de rotação. O movimento de translação em torno do Sol, né? Tendo ali o periélio, quando está mais próximo do Sol, e o afélio, quando está mais longe do Sol. E é esse movimento aí que divide, né, as estações do ano. É a partir desse movimento que dividimos as estações do ano. E o movimento de rotação, né, está relacionado aí à questão das horas do dia, onde a Terra ela completa uma rotação completa em torno do seu eixo, né? É interessante que esse movimento de rotação ele foi mostrado, né, por um experimento muito interessante, que é o chamado pêndulo de Foucault. O Foucault ele descobriu como provar que a Terra rotacionava. Né? Se você tiver curiosidade, você pode aí ler um pouco, né, sobre esse experimento. Vai encontrar algum vídeo na internet, provavelmente tenha, né, sobre o chamado experimento do Foucault, né, o pêndulo de Foucault. E a questão do diâmetro da Terra, né, é bem interessante que esse diâmetro também ele foi estimado aí por um grego chamado Erastótenes. É interessante que, naquela época, o Erastótenes, né, para estudar o diâmetro, ele considerou que a Terra seria uma esfera, né? Uma esfera. Então, assim, hoje é discutido essa questão da Terra plana, enfim, né? Um pouco complexo isso. Então, tem esse experimento aí do Erastótenes, no qual ele propôs o diâmetro do planeta Terra, errando aí por pouco, viu? Ele errou por pouco. Incrível, né? Há mais de 2.000 anos atrás, o cara utilizando um experimento e a matemática ali, né? Ele conseguiu propor aí, portanto, o diâmetro do nosso planeta, errando por pouco. A Terra possui apenas um satélite natural, a Lua, né? E no caso, existem também os outros planetas também têm as suas luas, né? No caso de Júpiter, por exemplo, existem várias luas, né? Saturno também, né?
são grandes, né? E o campo gravitacional também é grande, logo atraem, né? Existe a possibilidade de atrair mais corpos celestes, né? Aliás, Júpiter, né, tem um campo gravitacional tão grande que os asteroides que passam ali por perto, os meteoros, são engolidos, né, por Júpiter. Alguns astrofísicos dizem que Júpiter pode ter sido uma estrela que não deu certo, né, por causa do tamanho dele. Enfim, a Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. A Terra possui um campo magnético, né, que é chamado campo geomagnético. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já viram apenas pela internet, provavelmente assim como eu, né? Mas eu não sei se vocês já ouviram falar da chamada aurora boreal, né? A aurora boreal é um fenômeno que ocorre na atmosfera terrestre, oriunda justamente da interação das partículas solares com o campo geomagnético da Terra. E a Terra tem uma característica estupenda, né? Que os cientistas têm procurado também aí em outros planetas, que é a vida, né? A Terra ela tem condições próprias, né, para que a vida exista na temperatura agradável, enfim. Porque nós, seres humanos, né, e os demais seres viventes são constituídos por materiais orgânicos, né? Nós temos um metabolismo interno e tudo isso está relacionado com uma, pelo menos os seres inteligentes, né, os seres mais desenvolvidos da Terra, está relacionado com condições aí não muito abruptas, né? Tem que ter uma temperatura adequada, né? Tudo isso está relacionado aí para que haja vida, né? Pelo menos vida mais elaborada. Existem alguns seres aí unicelulares, enfim, bactérias, que já foram encontrados em regiões bem abruptas, por exemplo, regiões de elevadíssima pressão, né? No fundo dos oceanos, ou por exemplo na boca de vulcões, resistindo ali a temperaturas bem elevadas, enfim. Mas não são seres assim muito elaborados, né? Os seres mais elaborados, como nós, precisamos aí de condições bem específicas. E essas condições são encontradas no planeta Terra. Vida, né? Tudo isso se chama vida. Ok, então, pessoal. O objetivo dessa videoaula era esse mesmo, né? Discutirmos um pouco a origem dos elementos, das primeiras substâncias, dos primeiros corpos, né, celestes, a partir da teoria do Big Bang. Estudarmos aí um pouco a estrutura, né, do nosso sistema solar e também a formação do nosso planeta. Importante, né? Nosso planeta ele é concebido de que forma? Né? Nós temos ali crosta, tem uma divisão interna, né? Crosta, manto, núcleo. Qual é o objetivo da geologia? Estudar a crosta terrestre, né? Por quê? Porque é nela que nós vivemos, é nela que nós estamos. Os nossos recursos, os recursos que são utilizados pela humanidade moderna são retirados ali da crosta terrestre. A partir de então, nós focaremos na crosta terrestre. Nós iremos estudar as rochas que constituem essa crosta, os minerais constituintes dessas rochas e também as reações químicas que ocorrem nessa superfície. E como as mudanças, né, podem ser explicadas levando-se em consideração os chamados agentes exógenos, os agentes que agem na superfície do planeta, e também os agentes endógenos, que estão na parte interna do planeta. Por exemplo, nós veremos como a crosta ela é modificada a partir do movimento das placas tectônicas. Veremos brevemente o que são essas placas, como elas se movimentam e a consequência desse movimento. Nós podemos resumir o planeta Terra como um planeta dinâmico.